3 empresas que eu trabalhei, eu cheguei lá com todo mundo com um servidor só e vamos migrar para a AWS, vamos migrar para alguma coisa de nuvem, e eu fiz todo esse processo com o pessoal. Estou me especializando um pouco mais agora com essa parte de arquitetura de sistemas e serviços, então de repente pegar essa coisa de ter um sistema só e dividir ele, ou de repente pegar, tá tudo num servidor só, e como é que a gente vai dividir, como é que a gente vai fazer o fornecimento disso. E estou usando solução open source faz muito, muito tempo. Assim, eu comecei a programar em 99 e com 2001 já estou mexendo com PHP. Então já tem um tempinho aí que eu estou brincando com essas coisas. Por que a gente fala de WordPress é uma apresentação de Python? Tá? É que, em primeiro lugar, tem a base instalada significativa. Isso não dá pra gente tapar o sol com a torneira. Tem muito site usando WordPress, muita coisa. O pessoal da Local Web aqui sabe muito bem o quanto de instalação de WordPress tem e o quanto que isso é, quanto as pessoas pedem para ter isso. Tá? WordPress é simples para o usuário, é simples para o cara que é editor, é simples para o cara que quer ter um sitezinho, é simples para aquela amiga da sua namorada que quer ter um blog de moda, ou quer ter um... Você não vai chegar para ela e vai falar assim, não, vou fazer uma puta instalação de Django aqui, vou fazer um negócio, para um site que você não sabe se vai virar. Então, como um primeiro site, como alguma coisa, ele é bem interessante. E agora, com essa API, vai dar para usar com Python. Dando uma complementada no que o Bruno falou, acho que a gente falar um pouquinho sobre as duas coisas. Se a gente trouxer para a base, o que é uma API? É uma interface para você conversar com uma aplicação, no caso a aplicação WordPress. Então, ao invés de você ficar chamando as internas da aplicação, você vai ter uma série de endereços onde você vai usar esses endereços para poder pegar dados. E quando você fala de REST, você está falando de um padrão de nomenclatura de verbos para fazer certas ações. Então, você entende que se você pegar um URL e fizer uma requisição GET lá dentro, você vai estar pegando dados. Se você fizer uma requisição HTTP POST no mesmo endereço, possivelmente você vai estar gravando alguma coisa na base, vai estar alterando alguma coisa. Tá? Então isso é um padrão e acabou virando um padrão de mercado, principalmente essas duas coisas. Em primeiro lugar porque é muito eficiente, funciona, não é difícil. São padrões que já estão maduros, são padrões que todo mundo conhece, e trazer isso para o WordPress está sendo uma mudança grande, porque até esse momento, como é que você fazia? Você tinha dois jeitos, assim, esses são dois, mas tinham mais jeitos. O primeiro era você implementa fora do WordPress. O que é? Você cria um diretório chamado API e bota lá dentro um monte de arquivo.php que você vai fazer os acessos e você vai fazer, de repente, você pode usar Silex, você pode usar uma outra coisa, ou pode nem ser Silex, mas você vai fazer uma série de arquivos que vão fazer isso para você, vão retornar JSON, você consome esse JSON e beleza, coloca no que você precisa. Ou o segundo era usar plugins que já existiam. Só que esses plugins eles tinham alguns problemas, que primeiro, eles eram extremamente incompatíveis entre si. Tá? Se você pegasse uma instalação WordPress que falava, aqui está com API, aqui a gente tem um plugin de API, legal. Se você ia para uma outra instalação de WordPress, você falava assim, vou pegar esse código que eu usei para fazer a instalação, vou rodar lá. É outro plugin? Cara, esquece, vai quebrar. Experiência própria, quebra. E não quebra pouco. Tá? Ou então que não fornecia solução simples. Eu cheguei a ver um que tinha um plugin, agora não vou lembrar o nome, mas você fazia um pedido, você tinha uma URL que te retornava uma lista de IDs de posts, e aí você tinha que chamar uma outra URL para poder pegar aquele post. Ele não tinha uma listagem completa. Então era um negócio que dava trabalho para você fazer uma importação ou trabalhar com isso. Então vamos lá, como é que a gente vai trabalhar com ele? Ele é oficial, esse suporte ele é oficial, mas ele ainda é colocado via plugin. Esse primeiro plugin aqui, o WordPress REST API, você baixa ele, no final esse aqui está disponível para vocês. No finalzinho eu coloquei a URL para quem está usando o WP-CLI ou para quem quer procurar diretamente pelo nome canônico deles. Tá? Isso aqui é você instala esse plugin e você já vai ter o REST disponível, ponto. Tá? Isso aqui é para quem usa Custom Field, porque você consegue fazer, se você usar Custom Field no WordPress, por padrão ele não é exibido, mas você instala esse plugin e ele passa a exibir. E esse daqui é para quem vai fazer autenticação, eu vou falar daqui a pouquinho sobre autenticação. Você precisa ter esse plugin para ele fazer a autenticação básica.
E a configuração que você tem que fazer é instalar esses plugins, você não tem que configurar os plugins especificamente. E a única coisa que tem que lembrar para o pessoal é habilitar o permalinks, aquele link permanente. Se você, normalmente a instalação WordPress o pessoal já faz isso. Só que se não estiver habilitado, se alguém esquecer de fazer, você está fazendo uma primeira instalação, você precisa ir lá habilitar, senão não vai funcionar. Então, é simples desse jeito. Você tem uma parte aqui, onde você tem a tua URL, a partir de WP-JSON já é a API. A chamada é simples, wp-json /wp, que é a API padrão, versão e o que você precisa. Isso aqui vai retornar um JSON, eu vou mostrar daqui a pouquinho. E quando você chega e fala, mas eu preciso de paginação, eu preciso passar alguma coisa, você passa como parâmetros na própria linha. Tá? Então, por exemplo, isso aqui a gente usa para quando você precisa fazer paginação. Você consegue, por exemplo, com isso aqui e alguma coisa de JavaScript ou de query, Angular, você consegue fazer usando essa linha, você consegue fazer, por exemplo, rolagem infinita. Você não vai precisar fazer um código absurdo no back-end para você fazer uma rolagem infinita, ficar bonitinho lá. É só com isso aqui você já vai pegando e ele vai mostrando 6 por vez. Então aqui é como é que acontece a saída. Vocês estão conseguindo ver bem aqui, cara? Vocês querem que eu aumente um pouco? Tá? O que acontece? Eu estou dando um get no mesmo URL que eu fiz aqui embaixo, estou vendo WordPress API, ficou o meu site no teste ainda. Tá, mas a ideia é a mesma. Mas o que acontece? Ele vai te retornar o quê? A request eu dei um get simples, não estou passando parâmetro, não estou passando header, não estou passando nada. Isso é muito importante a gente prestar atenção nesse momento. Tá? É uma API aberta, não precisou fazer Blackmagic por trás para que isso funcionasse. Então, quando eu estou falando um RJSON aqui, o que eu estou falando? Ele está me retornando uma lista completa dos posts em JSON, sem ele ter cabeçalhos estranhos, diferentes, também de WordPress, nada disso. É um JSON bem simples, que é isso aqui, tá? Então, cara, é bem simples, do ponto de que você tem todos os campos padrão do WordPress. É como se ele estivesse fazendo um select na base e te retornando JSON. Ele traz tudo. Ele traz a data, se você precisar dessa GMT, por exemplo. Ele permite você usar esses nomes aqui, por exemplo, Modified, Slug, como pesquisa aqui. Como pesquisa na query. Então você consegue usar esses campos depois para fazer alguma pesquisa, para fazer algum filtro. Então você consegue colocar na URL lá, se você precisa fazer uma pesquisa, eu quero saber tudo que foi modificado de hoje. Você consegue jogar esse modified, mas ele vai te retornar nesse valor. Então ele é essa listagem padrão, ela é interessante para você ver os dados que estão vindo, mas também para você saber como é que você pode montar a sua pesquisa, tá? O teu filtro. Para fazer criação de post, é a mesma URL que a gente usa para fazer o get aqui, ó. Aí você vai passar, obviamente, você vai passar um objeto JSON com as informações que você quer gravar. E para fazer a alteração de post é a mesma URL, só que com um número no final. Então, vocês percebem que a URL é a mesma o tempo todo? O que está diferenciando é algum verbo, alguma coisinha, e o retorno que ele vai dar é um pouquinho diferente. Eu já vou mostrar um pouquinho isso, mas isso é... Se você precisar buscar categorias, como é que você vai fazer? wp-json, /wp, /v2, /categories. Eu quero saber a categoria 2, qual que é? V2, categories, /2. Quero gravar uma categoria nova. Eu vou fazer um post na V2 categories. Tá? Vocês não viram código PHP ainda, tá? Isso é interessante mostrar. Desculpa estar insistindo muito nisso, mas é que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. O como ficou simples você interagir com a base deles. Para você fazer essa parte de post, ele tem que ter uma autenticação. Ele não vai deixar você fazer como get, que você pega o que você quer na hora que você quer.
ele vai ter aqui, a gente tem um guia de como é que você vai fazer essa autenticação. E é interessante que ele dá suporte a vários métodos. O primeiro método, cookie, é se o usuário já está logado, você não precisa passar a autenticação. Você só fala, eu vou autenticar via cookie. E ele pega o login que o cara já fez e permite o acesso. Então, se você está na mesma seção do browser, alguma coisa assim, ele funciona. Ele tem suporte ao OAuth. Ele tem um plugin para você fazer, é um plugin já bem conhecido da comunidade de WordPress, que você faz senhas para aplicações. Então ele se integra nesse plugin de senhas para aplicações. E ele também trabalha com autenticação básica, com Basic Authentication. E o que é legal dessa Basic Authentication é que você pega o que é essa autenticação. É o nome e usuário do cara dentro do WordPress. Então você pode, de repente, fazer você consegue fazer uma aplicação fora que pega o nome de usuário e a senha que o cara digitar e, com essa aplicação fora, fazer uma inserção no WordPress usando o nome de usuário e senha dele. Tá? E você consegue autenticar o cara, porque na hora que você pegou esse nome de usuário e senha, eu vou mostrar até como é que faz isso aqui. Pegou o nome de usuário e senha do cara, você manda ele como um header, se ele não tiver permitido, ele vai te retornar um coraçãozinho na cara. Vai falar, você não pode fazer isso. Se funcionar, ele vai deixar fazer todo o processo. Então, quando você vai fazer a gravação, que eu estou chamando, ele tem que mandar como base 64, então eu faço um encode disso aqui, o meu post data está aqui, ó, é um JSON, um dicionário padrãozinho, eu não preciso pegar um dicionário e transformar para JSON para poder jogar, a request já vai fazer isso e a API já vai reconhecer. Aí eu tenho os headers aqui, para falar, ó, o authorization que eu falei aqui, ó, eu estou pegando o nome de usuário e senha do cara que está trabalhando, estou mandando o post data que é o que eu quero criar, estou mandando os headers para ele reconhecer o cara e para falar o que eu estou enviando. E o post, olha a URL do post, é a mesma que eu estou referenciando, que eu estou batendo, estou falando desde o começo. Tá? Não muda. Tá? E aí ele vai retornar o quê? Ele vai retornar aquele padrão que o request retorna. Você consegue ver os headers, ele vai te retornar a saída JSON é a saída do post que foi criado, então na hora que você pegar esses dados, você pode ver e depois, se for o caso, você criou o post básico só para poder pegar o ID e depois você colocar campos novos. Tá? Essa parte é uma parte que ficou bem fácil e eu acho que é uma parte interessante para essa parte da API, e eu acho que aqui também é uma grande mudança que teve. Que agora você pode criar seus endpoints também. Porque o problema é que quando você vai fazer uma chamada de post, ele traz muito campo. Se você vai trazer uma lista de 30 posts, o teu retorno vai ser muito grande, vai vir muito campo que você não vai precisar. Então você pode, tem algumas técnicas que estão na documentação que mostram como é que você restringe a quantidade de campos. Mas ao invés de você usar isso, você pode também criar os seus endpoints. Você pode codificar alguma coisa que vai fazer esse retorno ser exatamente o que você precisa. De repente você quer fazer que ele retorne direto saída de além da saída do post, alguma saída de dados padrão já com uma identificação do usuário, com algum plugin que você montou, alguma coisa nesse sentido. Tá? É simples como adicionar uma chamada numa trigger do WordPress, tá? E implementar uma chamada que atende a trigger. Então, desculpa gente, estou mostrando PHP. Tá? Você vai colocar naquele arquivo de functions do tema. Aí tem gente que não gosta de fazer mais separadinho, bonitinho, mas estou mostrando meio padrão, depois eu mostro até no código isso. O que você vai fazer? Você vai dar um add action e vai registrar a rota. Então eu vou chamar ela de min_api/v1/posts. E aí quando eu vou falar, olha, ela só vai atender get, o callback, que é a função que eu vou implementar em PHP, ela vai chamar get meus dados e ela vai receber esses argumentos. No mesmo arquivo, você implementa a função. Tá, eu estou fazendo um negócio bem simples, não estou acessando o banco de dados, é só para a gente ter um exemplo do que dá para fazer. O que é? Eu vou fazer um return, na request, ele vai ter os campos com o que o cara enviou, que são esses campos aqui, ó. Tá vendo o timestamp título, aqui em args? Eles estão aqui agora. E no momento em que você vê aqui, a get meus dados está lá em callback. Então, no momento em que você colocou isso, pronto, o teu endpoint já está disponível.
Olha que legal, eu estou fazendo aqui, vou passar para esse lado aqui, que acho que ficou um pouco mais fácil agora para explicar. Eu estou passando aqui minha API V1 post, que foi a URL que eu defini lá na frente. Estou passando o campo timestamp. Quando eu pego o retorno daquilo, ó, ele está me trazendo o horário, que foi o mapeamento que eu fiz, que o campo timestamp deve bater para o campo, deve me retornar como horário, e título, como eu não passei, ele está retornando como nome. E a mesma coisa aqui, ó, quando eu estou passando tudo, ele está retornando exatamente o que eu preciso. Então, a implementação disso está muito simples. A implementação disso, porque você precisa fazer, de repente você fazer uma importação, você fazer uma integração, se você não conhece de PHP, você consegue pegar um cara que conheça um pouco de PHP, que conheça um pouco de WordPress, não precisa ser um gênio, o cara vai conseguir fazer um endpoint desse para você pegar os dados que você precisa. E o cara vai conseguir fazer, se for o caso, fazer um endpoint que também você consiga fazer post e gravar dados dentro daquele site, dentro daquele sistema que você está tentando fazer a integração. Então aqui estão os testes. Quanto tempo tem ainda? Cara, então vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco das referências. Vou falar um pouco das referências e, se for o caso, como é PHP, é um negócio que eu não sei se o pessoal tem muito interesse, a gente pode depois, na hora das perguntas, eu abro pra gente dar uma conversada e eu fico com o notebook aqui. Eu tenho todo esse exemplo que eu fiz está rodando na minha máquina. Tá? Eu posso até mostrar aqui rapidinho, em 2 minutos, funcionando, mas mais do que mostrar isso funcionando, é mostrar a possibilidade. Eu acho que a possibilidade que isso está trazendo de você integrar, até um pouco o que o Bruno falou com relação a microservices, não é microservices, eu entendo total. Mas é um ponto de que você consegue ter isso como um serviço legado e trabalhar muito bem com esse serviço legado de repente, como eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi gente desenvolver sistema em WordPress. Tá? Gente fazer CRM em WordPress. E acaba que você agora tem uma possibilidade. Já atualizou o WordPress, instalou dois plugins, pronto, acabou. Você está com isso disponível para poder trabalhar. Aqui estão 2 referências que eu coloquei. Primeiro é a documentação, que para um projeto PHP a documentação está boa, impressionante. Tá? Para quem já viu, por exemplo, a documentação do Zend, dá um susto. A documentação do Laravel é um pouco melhor, mas ainda é meio confuso. Essa daqui está boa, impressionante. E aqui é uma matéria que saiu no Tables há algum tempo atrás, que ele dá uma geralzona de como funciona isso e por que isso é interessante. Ele fala algumas coisas que eu não falei nisso aqui, então acho que é uma leitura bacana para quem quiser entender um pouco mais como funciona isso. E é isso, gente. Agradecer. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho vou mostrar o código para vocês, mostrar rodando. Tá? Aqui tem o meu e-mail, o blog, que está meio atualizado, eu estou escrevendo algumas coisas. E aqui é o Twitter, para quem quiser também acompanhar. E, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem depois aqui, podem me procurar. Eu já estou trabalhando em projetos com isso, então uma implementação que eu fiz interessante foi, teve um site que os caras falaram, não, a gente tem que migrar esse site, e era em WordPress, já estava feito, os caras, não, vamos ter que fazer tudo em WordPress. Eu falei, não, cara, eu não vou meter a mão nisso. Aí eu consegui convencer os caras e eu fiz toda a implementação que era da minha parte, eu fiz em Angular. AngularJS espetando nesse negócio e ficou muito rápido, a gente entregou em metade do tempo. E eu não estou falando metade do tempo para parecer legal, foi realmente metade do tempo. Tá? Então aqui tem uma instalação padrão do WordPress. Oi? Se chama pedestal humano. Pedestal humano. Não, você fez o código inteiro aqui, vai ficar tranquilo. Então, por exemplo, aqui tá bem feio aqui. Tá, depois daqui a pouquinho eu abro o post, mas por causa vocês darem uma olhada. Mas aqui é a listagem completa de todos os comentários. Deixa eu abrir o post aqui. Aliás, para quem não conhece, esse Postman é coisa linda, cara. Você consegue fazer pesquisa ele é uma extensão do Chrome, e você consegue fazer pesquisas do jeito que você quiser, e ele retorna muito bonitinho. Ó.
Você consegue fazer pesquisa depois aí dentro, fazer esse tipo de coisa, você consegue passar cabeçalho, você consegue, se você mudar para post aqui, por exemplo, você já consegue até colocar um body aqui, falar exatamente como é que você quer. Mas, por exemplo, ó, aqui eu estou pedindo todos os posts, vocês veem que é gigantesco. Tá? Se eu vier aqui e falar posts, vou pegar esse primeiro post, que é o 51. Aí que tá post aqui, gente, sorry. Ó, tá vendo? Funciona. Tá, e aqui no get, especificamente, ele tem todos os dados que você pediu. Tá, mas ele traz bem menos, né, bem menos informação do que você estava pedindo, do que trazer tudo, porque ele está trazendo só o que você pediu. Tá? Do mesmo jeito, você pode fazer, eu quero trazer todos os comentários. Aqui ele traz todos os comentários que estão na base atual. E eu posso chegar e falar assim, eu quero só os de um post específico. Aí ele vai trazer só os comentários que são daquele post. E quando você fala, depois quando a gente faz a mudança, lá em cima você vai trazer para o endpoint específico que você fez, ele vai trazer também só os dados do endpoint. Uma coisa que é importante avisar em relação ao endpoint, que eu esqueci de colocar na aplicação. Se você vai construir um endpoint, você é responsável por cuidar da paginação, você é responsável por cuidar da exibição dos campos, você é responsável por fazer tudo. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque você tem o controle. E isso é ruim porque tudo aquilo que a API faz por padrão, ela não te dá. O que ele vai te dar no endpoint personalizado tá aqui, você tem o teu endpoint, você consegue usar o WordPress aqui dentro para poder pegar os dados. Ponto. Você não tem mais nada. Então você vai ter que implementar algumas coisas que o endpoint já traz por padrão. Beleza, gente? Acho que é isso, não tem muito mais não. Obrigado pela atenção, apesar de estar falando de uma coisa que não é Python. Até tá engraçado, porque na outra apresentação eu falei sobre aprendizagem e não falei sobre Python. Agora eu estou falando sobre PHP e não falei sobre Python. O pessoal vai começar a achar que eu estou usando vir para cá como desculpa para fazer palestra, mas não é isso. Eu prometo que da próxima vez eu trago alguma coisa falando de Python de verdade, tá, gente? E qualquer coisa podem me procurar aí. Valeu.